Como muitos teorizavam, o Gojo voltou, porém não da forma que vocês esperavam. E saiu também um pequeno resumo do último capítulo de Jujutsu Kaisen, o número 271. E sinceramente, mesmo tendo as piores expectativas que eu tinha para esse final, eu ainda assim consegui me decepcionar até que bastante. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu sei que você deve estar vendo esse vídeo muito depois dele ser lançado. Então, já vale para deixar um lembrete. Mas voltando ao assunto, mesmo sem o capítulo completo, saiu o começo dele. Umas 5, 6 ou 7 páginas no máximo, mas não totalmente em ordem. E também tivemos as últimas 2 páginas que concluem o mangá totalmente. Eu vou contar, antes de tudo, o que realmente aconteceu nesse capítulo, antes de dar qualquer opinião, porque eu quero ver se vocês concordam ou não comigo depois de ver o que aconteceu. O começo do capítulo gira totalmente em torno daquela situação que nós vimos lá no capítulo 270, de um cara com sua noiva ou namorada estando sob influência de uma técnica de um usuário de maldições. E nisso, o Itadori, a Nobara e o Megumi ficam 2 páginas inteiras cheios de balões de conversa, tentando interagir e descobrir uma forma de encontrar esse usuário de maldições e resolver esse problema que apareceu de repente na frente deles, tendo até algumas cenas engraçadinhas da Nobara e Itadori falando para eles correrem para longe, assim a técnica não vai alcançá-los. Mas assim, nada que no começo enfatize o final de uma obra. E as próximas 2 páginas, 3 e 4, não são assim tão interessantes, por causa que é apenas eles descobrindo como localizar o usuário de maldições, e na última página que temos, eles conseguem encontrar o usuário de maldições, que surpreendendo um total de 0 pessoas. Ele é só um personagem randola, praticamente uma criança, que estava só praticando e falou que não tinha intenção de machucar ninguém. E é por isso que eles perceberam lá atrás que esse feiticeiro ou usuário de maldições não tinha intenção alguma de atacar ou matar outras pessoas. E quem conversa com esse garoto para tentar deixar ele mais calmo e as coisas desse jeito é o próprio Itadori, falando para ele usar os poderes dele pro bem, que tá tudo bem, praticamente parecendo aquela história que nós vemos em vários mangás, de passar o bastão para a próxima geração praticamente. E no meio dessa lição de moral ou lição terapêutica que ele faz para essa criança, ele se lembra do Satoru Gojo em uma cena de flashback. E é aqui que eu falo que ele voltou, mas não como vocês queriam. E é o Gojo nesse flashback falando que ele não sabe se ele vai vencer ou não, mas que se ele vencer, ele quer que o Itadori tome conta das coisas, por causa que o Gojo ainda tem sonhos, assim como qualquer outra pessoa. E o Itadori diz que não sabe o que vai fazer caso o Gojo perca a batalha, já que Itadori acha muito bom ter alguém mais forte para ele poder depender sempre quando a situação aperta. E eles continuam a conversa, falando sobre coisas que acontecem no próprio mundo de Jujutsu. O Gojo dá uma risadinha bonitinha e depois fala que ele tem altas expectativas em Itadori, porque ele tem o desejo e a ambição de se tornar cada vez mais forte, meio que colocando as expectativas dentro de Itadori como se fosse uma despedida específica para ele, já que para Megumi e para Nobara ele deixou aquela carta. E depois desse pequeno flashback bem pequenininho, a única informação que nós temos concreta no final desse capítulo é que esses personagens, o triozinho principal, voltam para a escola de Jujutsu depois de ajudar o garotinho e eles encontram os outros estudantes na escola, como por exemplo o Yuto Kotsu. E o final da última página é o dedo do Sukuna aparecendo dentro de uma caixa e sendo colocado lá naquele mesmo lugar que ele estava durante o primeiro capítulo e que foi assim que tudo começou. Como se fosse uma referência do início do mangá se conectando com o final e vice-versa, mas obviamente dessa vez de um jeito diferente. E a nota no final do capítulo é só um agradecimento bem basiquinho, com o aviso do lançamento dos volumes do mangá, agradecendo todos por continuarem lendo a obra por mais de 6 anos e pra gente esperar as próximas obras de Gege Akutami. E agora que vocês já sabem o que aconteceu nesse capítulo, eu posso falar um pouco mais. Porque depois de ver esse final de Jujutsu Kaisen,
eu nunca mais vou reclamar do final de Shingeki no Kyojin, porque até aquilo consegue ser melhor do que aconteceu aqui. Porque eu sei que o Jeji deve ter tentado fazer um final meio bonitinho, com um flashback do Gojo e tudo mais, já que, querendo ou não, é o personagem mais famoso, porém não ficou tão bom quanto eles devem ter imaginado que ficaria, porque esse flashback meio de despedida do Gojo não pareceu uma despedida pra mim. Pareceu mais um flashback comum que você vê em qualquer capítulo aleatório, até mesmo aqueles flashbacks que aconteciam no meio das batalhas e entre uma luta e outra, que acontecia constantemente. E isso que eles colocaram aqui nos últimos capítulos, de ter uma última missão para fechar o mangá, eu sinceramente achei bem desanimador, porque não apenas eu, mas diversos fãs de Jujutsu Kaisen pelo menos imaginavam que eles iam tentar fechar algumas pontas soltas que teve na história do mangá, principalmente depois do Tengen ser mencionado lá no capítulo 269, se eu não estou enganada. Mas acabou que, na verdade, eles tentaram fazer um final mais parado, entre aspas, por assim dizer, com uma missãozinha e uma interação a mais entre os personagens, meio que dando uma impressão de que esse capítulo não é o final. Mas ao mesmo tempo, eles fazendo isso, tira o impacto de ser realmente o final de uma obra. Porque eu lendo os spoilers que tiveram até o momento, eu não senti como uma despedida dos personagens, algo que eu nunca mais vou ver de novo, algum capítulo inédito. E sinceramente, se eu não soubesse que esse é o capítulo final, eu já ia chegar na semana que vem perguntando, cadê o capítulo 272? Porque eu sinto que o final de mangá tem que ter cara de final, se é que vocês me entendem, para deixar aquela boa lembrança para os leitores da obra, algo que eles realmente vão reconhecer como uma bela despedida de uma obra que eles acompanharam por muitos anos, e não deixar mais perguntas do que respostas e ficar focando numa missão envolvida com um usuário de maldições totalmente randola. Então eu não gostei desse final que colocaram em Jujutsu, mas felizmente esse final não apaga que a obra em si é maravilhosa, em geral mesmo, todas as batalhas, os poderes, os personagens, e que foi exatamente isso que trouxe a fama do mangá ser assim tão incrível. Mas pra mim, a partir do momento da volta da Nobara, eu senti que as coisas saíram um pouco mais do rumo, entendem? E começou a andar rápido demais, com muita coisa acontecendo de uma só vez. A volta da Nobara, a volta do Megumi, a morte do Sukuna, e aí de repente, mais dois personagens também retornaram por causa que eles não apareciam há muito tempo, principalmente o Higuruma, que todos pensavam que estava morto. E eu acredito também que o final de Shingeki no Kyojin acabou sendo mais coerente com a história, e com uma finalização mais fechada e completa que Jujutsu, por assim dizer, mesmo não sendo um dos melhores de todos os mangás. E eu sinto que o final de Jujutsu Kaisen poderia ter sido bem mais envolvido se eles tivessem mais capítulos para lançar, com uma oportunidade bem maior de fazer a história ser mais completa, uma cara mais de final do que temos agora. E essa referência que eles colocaram do dedo do Sukuna no final ao primeiro capítulo, na minha opinião foi meio desnecessária, por causa que esse dedo no final pode acabar dando a ideia errada para certos fãs, pensando que pode ter uma continuação relacionada ao Sukuna, sendo que ele já está morto, e foi até mencionado no capítulo que esse último dedo não seria o suficiente para ele sobreviver. Então esse dedinho que vemos no final não serve para nada além de uma decoraçãozinha de mesa, sendo algo totalmente inútil. Mas apesar desse final e de toda a obra ser maravilhosa, eu vou sentir muita falta de Jujutsu Kaisen, de ver os capítulos semanais, de fazer vídeos assim pra vocês e lives que eu comecei recentemente. E com certeza é um mangá que marcou minha vida, e também a vida de vários fãs com toda certeza. E eu espero que quando o anime voltar, a fandom de Jujutsu continue viva e ativa como sempre foi, apesar dessa despedida que tivemos hoje. Mas me diga aqui embaixo o que vocês acharam desse final de Jujutsu Kaisen e se concordam com a opinião que eu deixei nesse vídeo. E por último, mas não menos importante,
todos digitem F aí embaixo pelo fim de Jujutsu Kaisen, o fim de uma era que todos nós lembraremos com carinho, e até o próximo vídeo.